Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa live sobre novidades no manejo nutricional da cultura da cana-soca. Meu nome é Ademilson Palharim, sou especialista agronômico da Yara Brasil Fertilizantes e responsável pela cultura da cana-de-açúcar no Brasil. Acredito que nós estamos no momento correto para falarmos dessa novidade e ter essas informações para um melhor investimento nos fertilizantes na cultura da cana-soca. Vale lembrar que durante essa live vocês podem fazer perguntas através do nosso chat para que possamos respondê-las posteriormente. Nós teremos hoje na live a participação de duas pessoas. Nós temos um convidado especial, o Dr. Sérgio Castro, que vai falar sobre as novidades do manejo nutricional da cana-soca, e o nosso gerente comercial, Bruno Braga, que vai passar uma mensagem para vocês de um cenário geral e como a Yara está atuando, né, nessa situação do Covid-19. Bruno, eu gostaria de passar para você a palavra para falar um pouco desse cenário para nós. Boa noite, gostaria de desejar bem-vindos, né, boas-vindas a todos ao nosso webinar. Para começar, né, eu não posso deixar de lado o cenário que nós estamos passando. Ele demanda uma energia e uma metodologia de trabalho completamente diferente do usual com fertilizantes, e nós não estamos medindo esforços para manter as nossas operações trabalhando, né? Somos uma indústria fundamental para a produção de alimentos e essencial junto aos agricultores para garantir que o alimento chegue à mesa da população brasileira. Mas, para isso, nós temos a nossa premissa, que é a segurança e a saúde de nossos colaboradores. Então, sempre e toda e qualquer operação da Yara tem essa premissa. Então, as medidas de segurança, né, elas são estabelecidas para que a gente possa manter as operações ativas, mas acessando os produtores, os clientes, os experts de uma forma totalmente diferente. Esse webinar é uma dessas formas que nós desenvolvemos e que a tecnologia nos ajuda, na verdade, né? Tudo isso para trazer para vocês a mensagem e garantir que os nossos fertilizantes, as nossas soluções nutricionais continuarão chegando até vocês para garantir a produtividade e a qualidade que a Yara sempre entregou no seu manejo nutricional. É um momento desafiador para a cultura da cana, pela rentabilidade, pelo cenário do mercado. É um pouco do que o Sérgio vai nos trazer com as opções de manejo. E mais do que nunca, né, um velho chavão nosso, né, uma velha frase que nós trazemos para o campo sempre, né, que é entregar qualidade e produtividade, está mais em voga pelo momento desafiador da rentabilidade da cultura. Então, essa é minhas boas-vindas a todos. Gostaria de desejar um excelente webinar e um bom proveito para todos. Uma boa noite e obrigado. Ok, Bruno, obrigado pelas palavras. Vale lembrar para as pessoas que estão nos assistindo, né, que não esqueçam de fazer suas perguntas pelo chat para que possamos respondê-las no final. Eu gostaria de apresentar o Dr. Sérgio Castro. O Dr. Sérgio Castro é da empresa Agro 4S, Experimentação e Consultoria Aplicada, que fica sediada no município de Sales de Oliveira. É uma empresa familiar há mais de 13 anos, aí, basicamente trabalhando no setor sucroenergético, e com uma grande missão, né, doutor Sérgio, de desenvolver e validar as novas tecnologias para agregar aí uma maior produtividade, longevidade e a sustentabilidade que a gente tanto precisa aí para o sistema produtivo. Além disso, a Agro 4S também atua, né, na parte de fitotecnia, mecanização agrícola, a parte de fertilidade do solo, nutrição de plantas, plantas daninhas e fitopatologia. Doutor Sérgio, fique à vontade aí para outras informações e dar sequência aí à sua apresentação e informações sobre as novidades do manejo nutricional da cana-soca. Ok? O telefone está, acho que o microfone está no mudo, doutor. Muito obrigado, Palharim, muito obrigado pela apresentação, a Yara pela oportunidade de nós estarmos hoje nessa live discutindo um tema tão delicado e atual na atual safra de cana-de-açúcar do Brasil, né? Então é uma honra poder estar com todo o time aqui hoje
levando conhecimento, levando informação a todo o setor. É um prazer imenso para nós da Agro 4S. Próximo slide, por gentileza. Pode passar para o próximo. Igual o Palharim comentou, aqui está o nosso corpo técnico de atuação, né? Eu, Sérgio, atuo na área da fitotecnia, da nutrição da planta e um pouco da fertilidade do solo. O meu irmão atua na fertilidade, na fitotecnia, junto comigo também. Temos a área de mecanização, a qual a gente também trabalha. Afinal, nós somos, além de pesquisadores, somos produtores de cana-de-açúcar. Então, nós trabalhamos o viés da pesquisa até a cadeia, o dia a dia do campo, da lavoura, do cultivo da cana. A minha esposa, também engenheira agrônoma, trabalha na área de planta daninha e a minha cunhada na área de fitopatologia. Todos engenheiros agrônomos, então quis o destino que nós trabalhássemos com cana-de-açúcar. E vendo que no cenário de cana é tão desafiador a busca por inovações, por tecnologia, para que o setor seja mais sustentável, nós juntamos nosso conhecimento, o know-how, junto com as universidades, para gerar essas informações como no dia de hoje. Próximo. Um pouco da minha carreira, eu me formei em Jaboticabal, em 2010, fiz meu mestrado na mesma instituição. Em 2013, fui para a Unicamp, junto com o CTBE, onde eu desenvolvi meu doutorado. Tive um projeto FAPESP, uma bolsa de doutorado da FAPESP. Tive a honra de receber um prêmio internacional do IPNI. Depois eu trabalhei no CTBE, que se transformou em LNBR, Laboratório Nacional de Biorrenováveis, até 2019. Tive um projeto FAPESP sob minha responsabilidade, participamos de publicações, de capítulos de livros, de patente. Tive a honra de trabalhar no projeto Sucre, um dos projetos pioneiros no Brasil para uso da palha da cana-de-açúcar para outros fins. E atualmente estou dedicado às atividades da nossa empresa, a Agro 4S. Então, eu até trabalho muito #pesquisa nosso DNA, onde a nossa responsabilidade é levar conhecimento, levar pesquisa de forma idônea para todo o setor. Próximo. Desde 2006, a empresa atua com pesquisa, já realizamos mais de 30 projetos, o que contempla aproximadamente 60 campos experimentais. Tive a honra de ganhar um prêmio do IPNI em 2015, meu irmão em 2016, o próximo, por gentileza. E mais recentemente, tivemos a honra, ano passado, de ser um dos ganhadores do prêmio Iara Boa Colheita. Ou seja, isso mostra que nós estamos no caminho certo da pesquisa e levando conhecimento, informações que o setor necessita, ainda mais num momento como esse. Próximo, por gentileza. A empresa sozinha não consegue ir longe, por isso nós temos a parceria com quase todas as instituições públicas do estado de São Paulo, USP, Unesp, Unicamp, Exalc, FAPESP, AgriSUS, assim como também temos uma parcela grande do apoio das instituições privadas. Próximo, por gentileza. A Iara é uma empresa que desde 2014 sempre acreditou no nosso conhecimento e no nosso corpo técnico, assim como demais empresas que nos apoiam para essa motivação, para esse caminho da pesquisa. Próximo. Então, iniciando o tema da live, nutrição da cana-de-açúcar. Temos que trazer novidades. O cenário hoje está sedento por novidades. E muitas vezes o tema nutrição, o setor acha que ele é um tema muito fácil e um tema já maciçamente discutido. Porque tem gente que acha que é fácil manejar a nutrição, outros acham que é difícil, outros acham que é simples, outros acham que é complexo. Fato é, pessoal, que nutrição é algo extremamente criterioso e que você tem que trabalhar um conjunto de conhecimento para ter a melhor tomada de decisão. Então, não é simples, não é fácil. Ela envolve uma cadeia complexa de conhecimento que hoje nós vamos estar divulgando com todos vocês. Próximo, por favor. Rapidamente, esse levantamento aqui foi feito em janeiro pelo Fiesp, e eu trago para vocês como uma projeção de como seria o consumo de fertilizantes a nível Brasil e a cada cadeia ao longo dos próximos 10 anos. Claro que isso foi feito antes dos problemas atuais, coronavírus, pandemia, enfim. Mas qual que é o foco que eu queria mostrar?
que a cana-de-açúcar, uma cultura que tem muitos subprodutos que são utilizados na nutrição, ela tinha uma projeção calculada de um crescimento de 38% no consumo de fertilizantes nos próximos 10 anos. Ou seja, é uma cultura que ela necessita de um incremento de fertilizante, ela necessita do fertilizante para se alcançar maiores patamares produtivos, mesmo tendo vários subprodutos utilizados na sua lavoura, no seu cultivo. Próximo, por favor. Todavia, nutrição de cana-de-açúcar, a gente elaborou uma equação onde nós envolvemos dois termos principais. O primeiro é o emprego da tecnologia. Por exemplo, toda a tecnologia que a Yara desenvolve nos seus fertilizantes e toda a sua linha de produto. São milhões de dólares investidos para o quê? Para buscar o refino na qualidade, na idoneidade do produto a ser entregue na sua lavoura. Todavia, não isso é suficiente se você não tiver, próximo, por favor, o conhecimento agronômico, ou seja, a agronomia, termos as diretrizes para manusear e aplicar esse conhecimento. Próximo, a junção desses dois, da tecnologia e do conhecimento agronômico, próximo, por favor, eles nos geram o quê? No primeiro momento, um incremento de produção e uma longevidade. Próximo, mas nem sempre isso é garantido, porque a cana-de-açúcar, ela possui uma estabilidade produtiva, ela possui um teto produtivo. Se o seu canavial ele já está num patamar de alta produção, se você já tem um teto produtivo, talvez o seu incremento não vai ser semelhante ao do outro rapaz, do outro setor, do outro fornecedor, que ele precisa incrementar sua produção ainda. Todavia, usando a tecnologia e o conhecimento agronômico próximo, o que nós garantimos é o quê? Uma estabilidade produtiva e longevidade. Então, hoje, ainda mais no ano de 2020, nós temos que buscar o quê? Estabilidade produtiva e longevidade. Isso é fundamental para que a gente não leve o setor à falência. Próximo, por favor. Todavia, essa equação esse ano ela foi balançada por, nos últimos 2 meses, um mar de informações negativas específicas ao setor da cana-de-açúcar. Por exemplo, primeiro em março, a guerra do petróleo, a briga da Arábia Saudita com a Rússia levou o barril a preços extremamente baixos, em alguns períodos até próximo a 1 centavo de dólar, ou seja, era mais caro você buscar o petróleo do que pagar para tê-lo. Depois disso, veio o problema do Covid, a pandemia, o isolamento social, enfim, essas junções desses 3 fatores abalou drasticamente o setor da cana-de-açúcar. Fato é que, se nós não tivéssemos a pandemia e o isolamento social, nós já estaríamos num cenário extremamente delicado, vide a essa dificuldade, a essa loucura do preço do petróleo. Então, junto com o preço do petróleo baixo, veio o problema da pandemia e do isolamento social. Ou seja, próximo, nós estamos num momento extremamente turbulento. E para que nós possamos sair desse cenário, nós precisamos começar a olhar em que situação nós estamos. Como está o nosso canavial? Nosso canavial está bem e nós possuímos um estande adequado? Nosso canavial tem problemas de manejo? Nosso canavial houve manejo de recolhimento de palha? Houve problemas de fogo após a rebrota da cana-de-açúcar? Porque, próximo, na atual safra 2020-2021 que nós iniciamos, próximo, o que nós buscamos é o quê? Uma reconstrução do manejo nutricional da cana-soca. Nós precisamos realizar mudanças drásticas para que conciliemos o agronômico com o econômico. Se nós não trabalharmos essa balança, esses 2 pesos, nós não vamos conseguir sobreviver a essa crise. Então, para manejarmos a nutrição do nosso canavial, precisamos entender qual a atual situação do nosso canavial. Por quê? Nutrição, ela demanda resposta. Quando nós manejamos a nutrição bem feita do nosso canavial, ele nos dá uma resposta, ele nos dá um retorno econômico e um retorno agronômico. Então, se nós estamos com o nosso canavial um pouco desbalanceado ou mal manejado, e nós investirmos e não termos esse retorno, nós vamos estar em situação mais difícil ainda. Então, cabe a nós avaliarmos
aonde e como está o nosso canavial para que seja possível nós reconstruirmos o manejo nutricional. Próximo, por favor. Próximo, pode abrir todo, pode apertar mais uma vez. Mais uma. Para nós, então, entendermos esse manejo do nosso canavial, nós temos que pensar em dois momentos. Nós vamos adubar ou vamos nutrir o nosso canavial? Quando nós falamos em adubar o nosso canavial, nós estamos focados, o quê? Em repor a extração de nutrientes feita pela cultura. Isso, no primeiro momento, pode ser uma alternativa a curto prazo, mas a médio e longo prazo, para nós trabalharmos a estabilidade produtiva e a longevidade do nosso canavial, nós temos que associar o quê? Um manejo nutricional. E essa associação incide em associar adubação via solo e adubação via folha. Ou seja, um canavial bem nutrido, um canavial estável e produtivo, ele demanda foco agronômico via solo e um foco agronômico via aplicação foliar. Esse é um primeiro momento para nós superarmos esse momento de adversidade. Unir a adubação via solo com a adubação foliar. Lembrando que se nós priorizarmos uma ou a outra, a curto prazo pode ser a melhor estratégia, mas a médio e a longo prazo teremos um pedágio a ser pago. Próximo, por gentileza. E o primeiro passo antes da nutrição, pode apertar mais uma vez, por favor? Nós temos o quê? O controle do tráfego. Lembre que eu falei para vocês que a nutrição, o investimento em nutrição incide em um retorno. Mas se nós não controlarmos o nosso tráfego, nós já estamos criando um cenário onde o nosso canavial não vai nos dar esse retorno. Fato é que o canavial pisoteado não responde às práticas nutricionais. E olhem que eu estou falando pisoteio e não compactação. Fica a dica aí. Nós temos que centralizar o controle do tráfego, das operações a campo. Afinal, se nós não controlarmos esse tráfego, há uma estimativa de perda de 6 toneladas por hectare a cada corte devido ao pisoteio, além de que um canavial pisoteado aumenta-se a incidência de um arranquio de soqueiras, o qual pode ocasionar perdas de produtividades altamente significativas, mais de 10 toneladas por hectare. Então, o primeiro passo é controlar o tráfego na lavoura. Nós não podemos pisar a linha da cana-de-açúcar. Feito isso, próximo, vamos entrar nos conceitos em relação à nutrição. Trago para vocês um recente trabalho conduzido pelo professor Rafael Otto da Exalc, em parceria com 2 pós-doutorandos dele, o Guilherme Sanches e o Lucas Altarujo, onde eles compilaram os últimos 24 trabalhos de cana-de-açúcar, onde se avaliou a extração, a exigência nutricional para o manejo da cana-de-açúcar. Próximo. Nesta compilação, mais um, por favor. Foi-se visualizado uma extração média de 146 quilos de nitrogênio para a produção de 100 toneladas por hectare, 53 de fósforo, 236 de K2O, 74 de cálcio, 54 de magnésio, 36 de enxofre e 400 de boro, 87 de cobre, ferro, manganês e zinco. Enfim, está à disposição para vocês essa atualização. Qual foi a exigência dos nutrientes da cana-de-açúcar para se almejar boas produções? Todavia, nós estamos num cenário truculento, um cenário onde a situação econômica está pesando mais do que a situação agronômica. Vide as incertezas de preço e se a usina vai conseguir pagar ou não os fornecedores. Então, aonde entra a nossa agronomia? Aonde entra a nossa novidade nutricional? Nesta variabilidade do acúmulo dos nutrientes no colmo. Ou seja, a média é 146, mas nós temos no colmo uma variação de 65 a 100, o fósforo de 15 a 35, o potássio de 105 a 240. Ou seja, o que eu quero mostrar para vocês é que é neste campo, nesta variabilidade, que nós vamos manejar a nossa nutrição
continuar adubando e nutrindo o nosso canavial sem ter perca de produtividade e sem que o lado econômico barre a nossa atividade, o nosso manejo agronômico. Então, é aqui que entra o nosso conhecimento. É nós identificarmos nas nossas lavouras nossas amplitudes e aonde nós vamos trabalhar uma adubação mais pesada, uma adubação menos pesada, uma maior dose, uma menor dose, de forma a continuar a nutrição do nosso canavial. Próximo. Trago também para vocês a atualização do Boletim 100 para a cultura da cana-de-açúcar, do pesquisador Dr. André César Witt, que gentilmente me disponibilizou esse slide, né? Então, notem que aqui tem os tetos de produtividade, o quanto de nitrogênio nós vamos aplicar, o quanto de fósforo, de acordo com o teor do solo, potássio, mas fato é que seja no trabalho do professor Otto, nos 24 trabalhos, seja no Boletim 100, pessoal, olha a amplitude, nitrogênio de 80 a 140, fósforo de 0 a 60, potássio de 40 a 200, ou seja, é aqui que a agronomia entra. E é neste ano, nesse momento de adversidade, que nós somos conduzidos ao desconforto do conhecimento para averiguar o melhor manejo nutricional. E garanto para vocês, seguindo nossa nutrição dentro dessa variabilidade, dentro dessa classe, vamos dizer assim, é possível nutrir o canavial, manter a produtividade e não haver queda de produção, além do mais, o econômico ser realizado, ou seja, nós pagarmos o investimento em todos os nutrientes. Próximo. Próximo, por gentileza. Mais um. Então, aí, ó, as novidades. O que nós vamos... Volte, por gentileza, se possível. Então, ó, pessoal, as novidades. Nós temos que, neste ano, na atual safra, no manejo da cana-soca, buscar o quê? Maior eficiência no uso de fertilizantes pela planta. Talvez algumas pessoas estejam escutando isso pela primeira vez, porque muito se tem na cabeça. Eu faço a fertilização para incrementar a produção. Eu vou nutrir meu canavial porque eu vou aumentar a produção. Ok, está correto. Isso dá longevidade, só que nós temos que o quê? Hoje, ser mais eficientes. Nós temos que usar o conhecimento, a tecnologia, para aumentar essa eficiência. Aumentando essa eficiência, nós respaldamos o lado econômico e temos o incremento de produção. Ou seja, lembrando que as condições edafoclimáticas definem o nosso teto produtivo. Ou seja, aquilo da equação agronômica. Eu não posso só pensar que mais fertilizante é mais incremento de produção, se eu estou no teto de alta produção. Mas isso vai me dar o quê? Uma estabilidade e uma continuidade neste alto patamar. Próximo. Nesse cenário, então, tão resiliente, a colheita, nós já temos um resíduo muito importante e que ele pode já contribuir em determinadas alternativas de manejo, que é a palha de cana-de-açúcar. O projeto Sucre, conduzido no CTBE-LNBR ao longo dos últimos 5 anos, gerou uma gama de informação, de conhecimento muito rico dos benefícios em manter ou recolher a palha. E, além disso, próximo... Mais um, por favor. Nós temos aqui o exemplo de 2 trabalhos recentemente conduzidos pelo projeto Sucre, onde nós temos o quê? A quantidade de nutrientes que existe na folha seca e no ponteiro, ou seja, na palha da cana-de-açúcar. A palha é composta pela folha seca e pelo ponteiro. Esse material já tem uma continuidade significativa de nitrogênio, fósforo e potássio. O nitrogênio, devido à relação CN, demanda-se um tempo, um longo prazo maior para você ter esse suprimento. Todavia, o potássio, em condições tropicais como a nossa do Centro-Sul, 80% da palha é decomposta já em um ciclo. E esse potássio existente nesse material já pode ser considerado como disponível à planta. Então, pessoal, nesse primeiro momento, estamos num cenário resiliente. Vamos começar a avaliar o que a nossa palha pode nos ajudar para que, além da palha, nós entremos com os fertilizantes de forma precisa. Palha mais um fertilizante vai gerar o pacote nutricional que devemos manejar na atual safra de cana-de-açúcar. Próximo.
Próximo. Mais um. E mais um, por gentileza. Então, quando nós estamos fazendo o nosso manejo nutricional, a cana-de-açúcar, por ter um ciclo longo, um ciclo de aproximadamente 12 meses, a cana-soca, o que nos gere? Muitas perguntas. Como adubar o nosso canavial? Vamos jogar o fertilizante acima da palha, abaixo da palha? Quando adubar o nosso canavial? Logo após a colheita? 1 mês após a colheita? 2 meses? 3 meses? Qual a dose? Uma menor dose? Uma dose maior? Enfim, essas são algumas questões que geram o setor e, ainda mais num ano como esse, nos trazem mais dúvidas e incertezas. Nesse sentido, essas perguntas foram tema da minha tese de doutorado e do projeto FAPESP, o qual eu tive a honra de conduzir no último ano. E eu vou estar agora discutindo esse conhecimento com vocês. Próximo. Quando nós falamos em quando aplicar o fertilizante no nosso canavial, vejam, uma cana colhida no início de safra, meio de safra, final de safra, mesma variedade, dados de 5 anos de cultivo. Olhe, quando nós fornecemos o fertilizante numa época úmida em relação à época seca, houve um ganho expressivo de produtividade. Então, pessoal, muitas vezes as usinas, os fornecedores ficam sedentos pelo operacional. Ah, preciso adubar mais rápido. Ah, tenho que fazer mais hectares por hora. Olhe, calma, nós estamos entrando num inverno já. Será que a gente não pode reduzir a operação agora e maximizar na hora que as chuvas retornarem, pensando em ter esse ganho existente no meio de safra? Opa, nós estamos no início de safra, onde em certas regiões choveu bem em março, abril. Será que não é hora de maximizar essa fertilização a fim de se ter esse ganho? Fato é, pessoal, o que eu quero mostrar para vocês? Que o fator época de colheita é uma variável importantíssima para potencializarmos o retorno da nutrição do nosso canavial e ter incremento de produção. Próximo. Para facilitar agora o entendimento de vocês, próximo, pode ir apertando até nós montarmos todo o contexto aqui. Por gentileza. Mais um. Aí, maravilha. O que nós temos aqui? Os diferentes cenários de como aplicar o fertilizante em cana-de-açúcar. Nós temos o rosinha, que é a aplicação sobre a palha ou sobre o solo, no cenário de cana queimada. Temos o azul claro, que é a aplicação abaixo da palha, por uniporte, jato de pressão. Temos o roxinho, que é a aplicação na entrelinha, através do cultivo da soqueira. E temos o vermelhinho, que é o quê? A aplicação localizada, quando nós plantamos o fertilizante a 8 centímetros em ambos os lados da linha de cana-de-açúcar. Compilando o resultado desses 4 trabalhos científicos publicados em revistas internacionais, nós temos um ganho de 12 a 16 toneladas por hectare, quando comparado à aplicação incorporada em relação ao cultivo ou à aplicação superficial. Então, ainda mais num ano como esse, onde precisamos ser mais eficientes, omitir o modo de aplicar o fertilizante é você querer falir. Então, nós precisamos o quê? Ajustar já o modo de aplicação do fertilizante para esse gerar maior eficiência do uso do nutriente pela planta e incrementar produção. Fato é, pessoal, que, ajustando a época de aplicação e o modo, nada nós temos 20 toneladas de ganho por hectare. Lembrando que não estou falando para ninguém reduzir dose, apenas manejar o posicionamento da nossa operação agronômica. Próximo. Nesse sentido, olha aqui nessa foto, é uma lavoura nossa, aplicação do ano passado, onde foi o seminário da Iara, o seminário Longevita, a campo. Olhem, controle do tráfego, o trator passa na entrelinha, do lado da soqueira vocês veem 2 riscos. É onde nós plantamos o fertilizante, ou seja, nós colocamos o grânulo do fertilizante dentro do solo, próximo ao sistema radicular, usando a tecnologia da Iara, que é fornecer todos os macronutrientes no mesmo grânulo, junto com os micronutrientes. Ou seja, aquele problema da distribuição quando se trabalha com uma mistura de grânulo não existe mais. Isso é um benefício do emprego da tecnologia aliada ao conhecimento agronômico. Próximo.
Não obstante, trago para vocês, mais um por gentileza, já para fechar todo o slide, trago para vocês os resultados inéditos do projeto FAPESP, o qual eu tive a honra de conduzir nesse último ano. Nós comparamos o quê? A aplicação incorporada com a aplicação superficial, porque o setor ainda adota muito a aplicação sobre a palha. O que nós vimos nesse projeto? Primeiro, aumento de TCH, igual os demais trabalhos corroboraram. Todavia, nós já fomos um pouco mais a fundo, avaliando as emissões de gases por cromatografia gasosa e fomos utilizando a técnica isotópica para mensurar o quanto do fertilizante marcado foi a nossa planta, quanto nossa planta absorveu desse fertilizante marcado, utilizando esses dois modos de aplicação. Pessoal, olha que resultado interessante. A incorporação do fertilizante apresentou uma redução de 18% na emissão de N2O advindo do fertilizante nitrogenado, ou seja, RenovaBio. Redução de emissão é uma fonte de renda agora no RenovaBio. Então, ali, modo de aplicação é uma nova fonte de receita da usina e do produtor. Quantas usinas já estão certificadas? E olha que janela, você potencializar a tua receita num ano extremamente truculento. É uma grande alternativa. E mais importante ainda, quem trabalha com cana-de-açúcar e lê os trabalhos científicos, faz uma pesquisa na literatura, note que fala-se que a eficiência de uso do N na planta, na cana, varia de 20% a 30%. Nós obtivemos esse valor aonde? Na aplicação superficial. Quando nós incorporamos o fertilizante, olha essa eficiência subindo para 59%. Olha a recuperação do N na planta, incrementando 23%. Então, pessoal, o que nós estamos vendo? Que o modo de aplicação, ele torna a nossa planta mais eficiente no uso do nutriente. Ou seja, nós potencializamos a resposta da nossa fertilização. Tá aí, resultado idôneo, recente, que traz uma grande alternativa, um grande caminho, viés a ser seguido na atual safra 2020. Próximo. Não obstante, comentei com vocês, professor Otto mostrou a extração, a necessidade de micronutriente. Micronutriente é micro no nome, mas é macro na exigência e na essencialidade. Nós temos que trabalhar o complemento de micronutrientes via solo, via foliar. Num ano igual esse, se não dá para fazer em ambos os aspectos, faça num via foliar ou faça via solo no corte de soqueira. Mas o fato é, pessoal, a próximo, que em experimentos conduzidos por nós nos últimos 4 anos, dá um ganho médio de 7,8 toneladas por hectare. E mais a fundo, nós estamos trabalhando um novo viés do posicionamento da adubação foliar em cana-de-açúcar. O meu irmão, essa é a atual tese de doutorado dele, onde nós estamos trabalhando, investigando a anatomia e a morfologia foliar para ver a curva de absorção desse nutriente na planta via folha e, com isso, definir dose, época de aplicação foliar. Mas fato é que nessa brincadeira nossa, nós estamos vendo na atual safra em 2020 que o clima foi favorável à cana produzir, houve uma melhoria na qualidade tecnológica. Ou seja, a cana de abril, nas nossas condições atuais de safra, ela apresentou a maior TAH dos últimos 30 anos de cultivo de cana que nós realizamos. Ou seja, nós estamos alinhando o quê? Nutrição, a importância do micro, seja em preparar essa planta para depois o micro novamente em sucessivas aplicações ela acumular sacarose. Vai muito da linha de atuação do professor Cruciol da Unesp Botucatu e que nós estamos vendo agora utilizando todo o portfólio Yara Vita, ou seja, Bortrac, Zintrac, Molitrac, ou seja, o importante é usar os micronutrientes via solo e via foliar para se obter ganho produtivo e continuar a nutrição do canavial. Próximo, por gentileza. Então, pessoal, nós estamos chegando para o final, falta mais 3 slides da minha apresentação, mas eu queria deixar agora um norte, talvez o slide mais importante das novidades para a nutrição da cana-de-açúcar na atual safra seja esse, onde, para nós, pesquisadores da Agro 4S, somente vai sobreviver a atual safra e vai conseguir nutrir o seu canavial quem ponderar o econômico e o agronômico, manter a balança equilibrada. Para isso, precisamos de, próximo,
um checklist, algumas informações extremamente fundamentais para que nós definimos o nosso manejo nutricional. Qual? Variedade. Nós temos variedade responsiva, rústica, ou seja, a usina, o fornecedor que faz o mesmo manejo nutricional em todo o seu canavial e não considera a variedade, você está deixando de ganhar, deixando de ser mais eficiente. Reflita. Condições climáticas. O clima a gente não controla. Então, pessoal, se o clima é favorável, vamos aproveitar. Se o clima é desfavorável, nossa nutrição ela trabalha para quê? Para reduzir a quebra de produção. Textura do solo. Solo argiloso tem uma resposta, solo arenoso tem outra resposta. Usinas fornecedoras que fazem o mesmo manejo nutricional no mesmo tipo, para diferentes texturas de solo, também está perdendo o quê? Eficiência, está deixando de ganhar. Época de colheita. Estande na colheita e rebrota. Opa, como que está o meu canavial na colheita? Como que foi a minha rebrota? Nós precisamos ter perfilhamento, população de colmos para ter o quê? Uma potencialidade da resposta da nutrição. Histórico de produção. Quem avalia a produtividade da cana-soca somente em relação ao ano anterior, deixa de fazer uma macroanálise. Nós precisamos, em cana-soca, juntar o conhecimento e as informações dos últimos 2 ou 3 ciclos para definir o manejo da atual safra. Outros fatores, incidência de plantas daninhas, pragas, doenças, sempre aliado à recomendação das instituições. Reunindo todo esse conhecimento próximo, nós vamos o quê? Definir a nossa dose. Nós vamos definir a dose de NPK, cálcio, magnésio, enxofre e micronutrientes a ser aplicado em nosso canavial. Próximo. E essa dose, ela é de todos os nutrientes na cana, de forma que nós almejemos estabilidade produtiva a fim de amortizar esse investimento, ainda mais num ano como esse, onde o dólar está muito alto. Mas nós precisamos o quê? Nutrir nossa cana por completo, tendo uma regra básica. Próximo, essa é o primeiro passo fundamental. Qual? Não é possível superar um cenário de crise sem haver um investimento mínimo na nutrição do canavial. Gente, a usina vende açúcar, etanol, energia, subprodutos. O fornecedor só vende cana. Se você não nutre sua cana, você está almejando uma quebra de receita. Quem quer ter quebra de receita na atual crise e instabilidade que o setor passa? Por isso, nós precisamos o quê? Nutrir o nosso canavial. Nós precisamos manter a nossa nutrição. Além do mais do que, quem não fertiliza corretamente o seu canavial, a cana-de-açúcar, essa retomada do incremento de produção, não é de um ano para o outro. Você leva 2, 3 anos. Por quê? Tem outras variáveis, como discutimos. Clima, variedade, época de colheita, textura, enfim. Quem não adubar o seu canavial esse ano, não é adubando novamente em 2021 que vai ter incremento de produção em 2022. Ou seja, olha o problema, olha a problemática que nós estamos criando. Então, qual que é a melhor alternativa? Juntarmos esse conhecimento e continuarmos a nutrir o nosso canavial de forma eficiente, para que nós eliminemos ou diminuímos o risco dessa quebra de produtividade. Próximo. Tivemos aqui, compartilho com vocês, no dia 11 de março, antes da pandemia, um seminário junto com a Yara, foi o primeiro seminário Longevita a campo, e um dos campos onde os 90 participantes tiveram a oportunidade de visualizar foi em cana-soca, quarto corte, uma RB 966928, está o histórico de produção dos últimos 3 anos. Enfim, o que eu ressalto para vocês? Olhem, a adubação convencional 20020 foi a menor produtividade, com análise estatística, ou seja, pesquisa idônea, repetibilidade, delineamento, análise dos dados. Quando nós usamos a tecnologia Yara Mila Unic, Yara Mila Vigor, ou em Yara Mila 19919, o qual traz uma concentração NPK mais próxima da exigência da cana-de-açúcar, neste cenário de condução, obtivemos ganhos expressivos de produção. E mais, olhem lá, corte de soqueira, fez inseticida para controle de esfenóforo, junto com Bortrax e Zintrac. Fizemos uma foliar em novembro e uma outra foliar em janeiro de 2020.
O que eu quero comentar com vocês, pessoal, algumas variedades, por exemplo, a 6928, tem uma alta demanda de boro. E o boro é imóvel na planta. Ou seja, não é fazer uma única foliar e não mais visitar o seu canavial só vir na colheita. Nós precisamos acompanhar o pós-aplicação junto com o clima para ver se está aparecendo deficiência ou não, para nós irmos manejando a nossa nutrição de forma eficiente. Todavia, ao emprego da tecnologia, o portfólio Yara trouxe maior ganho comparado a uma adubação convencional, 20020, por exemplo. Próximo. E aí muitos devem estar perguntando, poxa, Sérgio, poxa, pesquisadores da Agro 4S, mas o cenário está difícil, o dólar subiu muito, o fertilizante teve uma disparada altíssima. Como trabalhar esse cenário? Próximo, só para aparecer um quadradinho. Compartilho com vocês os dados de um MBA da Exalc, defendido em 2019, do Dr. João Rossi Neto. Dr. João Rossi Neto trabalhou comigo no CTBE durante 2013 a 2017, e, junto das pesquisas, ele tem esse viés para o lado econômico, nós fizemos um fluxo de caixa. Nós avaliamos no cenário econômico. Será que esse investimento na nutrição, o produtor consegue ter novamente ele? Esses dados são nossos da Agro 4S para nossa situação de cultivo. Mas o que eu quero mostrar para vocês, pessoal, é o seguinte: a nutrição com tecnologia, o retorno na cana, ele é a longo prazo, mas de uma forma contínua. Vide que no segundo corte, quando 2014, quando nós conhecemos o portfólio Yara e começamos a adotar esse portfólio, aonde nós empregamos a tecnologia, nós tivemos uma queda de produção em relação a onde a gente fez o convencional. Por quê? Havia um reflexo do manejo nutricional da cana-planta. Já a partir do terceiro corte, quarto, quinto, sexto e sétimo, notem que nós temos sempre o quê? Um ganho de produção, aonde se aplicou a nutrição, todo esse conhecimento que nós estamos discutindo hoje, em relação a onde nós fizemos apenas a nutrição convencional, ou seja, não adotando a tecnologia de fertilizantes disponível no mercado. E mais importante, notem, cana de sexto, sétimo corte, tendo ganho de produção. E, Sérgio, por que esse ganho ele varia de um ano para o outro? Clima afeta severamente. 2014 foi um dos anos mais secos da nossa lavoura. 2016 teve um déficit hídrico severo também. Ou seja, o clima ele proporciona ganhos quando ele é positivo ou déficit de produção quando ele é negativo. Mas com a tecnologia nós continuamos a ganhar. E dentro dessa análise macroeconômica que o Dr. João Rossi fez, o que nós vimos? Que o ganho existente nas últimas safras gera um oxigênio para que nós conseguimos apagar o incremento de preço do fertilizante no atual cenário com o preço do dólar quase a R$6. Todavia, também, essa análise macroeconômica gerou um segundo aspecto muito importante. Nós estamos quase perto do teto. Se o dólar passar de R$6, de 5,70 igual está, esse ganho que nós tivemos nos últimos anos para utilizar agora no manejo nutricional da cana não será suficiente. Aí nós vamos ter que começar a usar novos conceitos para manter o quê? A sobrevivência no setor. Então, até agora, toda essa tecnologia, essa pesquisa, o oxigênio, a poupança gerada, está sendo utilizada agora nesse momento de turbulência. Para quê? Para mantermos a produção e a estabilidade produtiva. Se o cenário econômico ficar muito mais adverso, nós vamos ter que trabalhar outras variáveis para buscar o equilíbrio. Próximo. Mais um, por gentileza. Então, pode ir mais um até abrir todo o quadro preto, por favor? Isso, mais um. Aí. Então, pessoal, considerações finais. Nós temos que considerar no manejo nutricional da cana-soca a época e o modo de aplicação. Os nutrientes têm que ser aplicados via solo e na planta. Uma nutrição para suprir a extração e talvez até repor um pouco dos nutrientes no solo, para manter a fertilidade do solo. NPK sempre. Tecnologia Yaramila,
aí está com várias fórmulas que permitem você utilizar esse fornecimento NPK eficiente. Cálcio, magnésio e enxofre, avaliar a cada ciclo, mas não podemos deixar de usá-los pensando em ter uma longevidade de produção. Micronutrientes, via foliar, na época de máximo crescimento vegetativo, no corte de soqueira, é uma variável importante também possível. Então, esses são os argumentos, esses são as variáveis que nós trabalhamos para buscar uma nutrição eficiente da cana-soca. E, por último, eu queria compartilhar com vocês um pouco da opinião particular de nós da Agro 4S. Próximo slide. Próximo. Pode montar ele inteiro. Mais um. É isso aí. Então, o ajuste no manejo nutricional sempre promove aumento de produção? Não. Por quê, Sérgio? Quando o seu canavial já está em alta produtividade, você nutrir corretamente não vai lhe dar ganhos maiores, mas vai lhe dar o quê? Estabilidade produtiva. E quando o clima for favorável, você tem o quê? Essa estabilidade por sucessivos cortes. E quando o clima é desfavorável, um canavial bem nutrido reduz a queda de produtividade. A gente já cansou de ver em alguns cenários onde o pessoal tem queda de 15%, 20%, e quem conseguiu fazer uma nutrição com tecnologia tem queda de 7%, 8%. Opa, 7%, 8% é significativo, perde a 15%, 20%. Ou seja, isso te dá um oxigênio, isso reduz um pouco a sua quebra de produção. Próximo. E por último, uma opinião particular nossa da Agro 4S. Qual que é o futuro da nutrição em cana-de-açúcar? Primeiro, a nutrição associada à microbiologia do solo. Micro-organismos atuando na disponibilidade de nutrientes. Acredito que nos próximos anos isso vai evoluir muito e nós temos que estar atentos para usar esse conhecimento, buscando manter uma maior eficiência da nutrição em cana. Monitoramento on the go, monitoramento real. A Yara já tem o programa At Farming, mas deve ter novas evoluções. Acredito que essa gama vai evoluir muito. Para quê? Para nós monitorarmos a absorção de nutrientes e a evolução e o incremento de biomassa. Então, esse é uma ferramenta, um banco de informações que vai potencializar o nosso manejo nutricional no futuro. Aumento da resiliência da planta de cana-de-açúcar às diversas intempéries climáticas. A cana, por ficar 12 meses no campo, pegar sol, chuva, frio, alta radiação, baixa radiação, nós precisamos deixar ela mais resiliente para que ela não sofra tanto no período de adversidade, e a nutrição age diretamente nesse aspecto. E, por último, aumento da eficiência de absorção e uso dos nutrientes pela planta. Não é produzir mais com menos, mas sim produzir com dose exata, produzir com o que a planta realmente precisa. Isso traz sustentabilidade econômica, sustentabilidade agronômica. E aí entra a adubação foliar para dar o refino nessa temática. Por último, eu gostaria de agradecer, eu peço desculpas, talvez pedindo para passar os slides, não foi a melhor forma que nós vimos, mas eu acho que o conhecimento foi passado, a mensagem está dita, nós estamos à disposição aí. E, pessoal, muita resiliência, calma. Vamos usar o conhecimento agronômico, que esse conhecimento vai ser um diferencial para nós vencermos a safra 2020. E, por último, muitos conhecem o professor Witt. A Yara teve uma nobre atitude, onde fez o programa Lendas das Nutrições. O professor Witt e demais pesquisadores célebres da nutrição de plantas fizeram entrevistas de alto conhecimento e alto nível de informações. Tudo bem, todo mundo conhece a importância do professor Witt para a cana-de-açúcar e demais culturas. Mas o que mais me chamou a atenção foi uma frase dele que ele diz: quando o que você faz lhe deixa feliz, você sempre está de férias. Então é isso. Nós da Agro 4S temos essa paixão e essa voracidade por buscar conhecimento de forma idônea para todo o setor. Por quê? Nós precisamos compartilhar ideias. Agronomia, nutrição da cana, não existe uma receita de bolo, mas nós, gerando conhecimento de forma idônea, conseguimos o quê? Orientar cada usina, cada fornecedor a planejar melhor a nutrição do seu canavial. Esse planejamento gera ganho de produtividade, longevidade, eficiência agronômica e, consequentemente, potencializa a força do setor. Unidos somos mais fortes
e, nesse momento, mais do que isso, precisamos dessa união. Obrigado a todos, espero que tenham gostado. Obrigado, Sérgio, pela excelente explanação sobre as novidades do manejo nutricional da cultura da cana-soca. E como eu havia comentado, já existem várias perguntas aqui que a gente selecionou, a gente vai tentar responder todas, se não der tempo, a gente vai passar as respostas para vocês. Uma pergunta que chega, doutor Sérgio, é do Otávio, ele pergunta: o que você chama de implantar o fertilizante localizado? Implantar o fertilizante localizado, cerca de... Obrigado, Otávio, pela pergunta. O que significa implantar o fertilizante localizado? A cana-de-açúcar, 85% do sistema radicular dela está no sulco de plantio. Então, nós precisamos o quê? Posicionar esse nutriente aonde tem raiz, para propiciar uma eficiência de absorção mais rápida. Então, quando nós temos o sulco de plantio ali, você posicionar o fertilizante até 20 centímetros ao lado da soqueira e ambos os lados da linha e numa profundidade de 8 a 10 centímetros, você está colocando o grânulo perto das raízes, ou seja, o grânulo não precisa transpor a camada de palha para chegar na superfície do solo, para aí ter contato com a umidade, dissolver e entrar na solução do solo. Ou seja, você implantou, você colocou o fertilizante aonde tem a raiz, aonde está a boca da planta, vamos dizer assim. Então, isso que significa implantar o fertilizante. É posicionar ele, o grânulo, aonde existe o maior volume radicular. Sérgio, ok, obrigado. Tem mais uma pergunta, e ela está relacionada a essa primeira, que o Ademário pergunta o seguinte: você fala sobre a colocação e o posicionamento sobre fertilizantes, como você falou agora, e ele pergunta sobre a palhada. Eu acho que já respondeu um pouco disso, né? É a questão de estar mais próximo da raiz, atravessar essa palha, é isso mesmo? Positivo, isso mesmo. Pessoal, não se pode manejar a adubação aplicando fertilizante sobre a palha. Nós precisamos incorporar esse fertilizante. Se você precisa ter um maior rendimento operacional porque sua área é muito grande, use então um uniporte com jato de pressão para que o grânulo transpasse a camada de palha e atinja a superfície do solo, e que o canudo do uniporte saia ali na linha da cana-de-açúcar, ou seja, vamos localizar o fertilizante. Numa atual circunstância de 2020, ficar aplicando fertilizante sobre a palha é perda de dinheiro, perda de produção. Ok, obrigado, doutor Sérgio. Mais uma pergunta que nós temos aqui de um participante, no caso da Eliane, ela pergunta: qual o melhor momento da aplicação dos micronutrientes e quais seriam esses micronutrientes e que fase que poderia ser aplicados? Bom, Eliane, eu vou responder. Eliane, muito obrigado pela pergunta. Eu vou responder com uma visão mais geral. Por quê? Para a gente responder específico para a sua região, ali, para o seu manejo, a gente precisaria entender um pouco mais. Mas pense assim: micronutrientes todos: boro, cobre, zinco, manganês, molibdênio. Esses 5. Por quê? O ferro já vem do solo, o cloro já vem muitas vezes do KCl. Então, esses 5 são os mais principais: boro, zinco, cobre, manganês, molibdênio. Manuseá-los. Você pode fazer um boro, um zinco, junto ao corte de soqueira, se você utilizar o corte de soqueira. Caso você não queira, pode utilizar eles via aplicação foliar. O que eu recomendo? No mínimo, uma aplicação foliar. Se você já tem um manejo um pouco mais refinado, trabalhar 2 aplicações, 3 aplicações foliares. Nessa época de máximo desenvolvimento da cultura, ou seja, para o Centro-Sul, de setembro a março, é ideal para você potencializar o incremento de biomassa e preparar a sua planta para um maior acúmulo de sacarose. Sim, espero ter ajudado numa visão geral do momento e quais. Todavia, por um refino e uma resposta mais exata, a gente precisaria entender melhor um pouco a sua localidade e o seu manejo como um todo. Ok, doutor Sérgio, tem mais uma pergunta aqui do Ronei. A pergunta é o seguinte: boro e zinco, apesar de serem requeridos em menores quantidades pelas plantas, têm sua fundamental importância no crescimento dos novos tecidos vegetais.
Na sua tabela de apresentação, você diz que para uma produção de 100 toneladas de cana, é necessário 433 gramas de boro. Já tinha lido que a média de extração de boro é 234 gramas. Essa quantidade de 433 gramas seria já uma atualização de extração nutricional do boro pela cultura da cana-de-açúcar? Excelente pergunta. Vamos lá. Esse número de 433, ele saiu daquele compilado dos 24 trabalhos científicos. Sobre 200 ou sobre 400, o que é importante você analisar? Qual a fonte de referências? Por quê? Mudaram-se as variedades, trabalhos publicados na década de 90, 95, utilizaram variedades que hoje não mais são cultivadas. Então, o melhoramento genético, o desenvolvimento de novas variedades, propiciou alterações na extração e na demanda de certos nutrientes. Então, o que houve? Esses 433, ele veio de uma análise desses 24 trabalhos da literatura dos últimos anos. Todavia, é importante o quê? Por exemplo, em algumas situações nossas, nós já jogamos até mais do que os 400, porque varia de acordo com a exigência da cana-de-açúcar. Enfim, é importante você ver qual que é a fonte de referência para a dose que você está consultando. E o mais importante, novas variedades agora, demanda-se novas extrações. Por isso, você utilizar trabalhos mais recentes, com cultivares que estão sendo adotadas no setor numa maneira comercial e em grande escala. Ok, obrigado. Doutor Sérgio, tem um adendo só de um comentário que foi feito com relação ao RenovaBio. Além dessa importância da eficiência agronômica na redução das emissões, há também as emissões da produção dos fertilizantes, como foi comentado. Os fertilizantes Yara, né, só para o pessoal ter o conhecimento, tem reduções expressivas devido à tecnologia, mas nas nossas fábricas, o potencial, né, de maior geração, então, nos nossos fertilizantes, a gente tem uma redução expressiva. Né? Então, vale só ressaltar esse tipo de citação aí para as pessoas que estão ouvindo. Nós temos mais uma pergunta aqui, né, que é a respeito de mecanização. Vem lá do Ademar e ele pergunta o seguinte: qual que seria assim, o equipamento ideal para um melhor posicionamento do fertilizante aplicado em cana-soca? Se você teria algum nome, algum modelo que poderia fazer a indicação. Ô Ademar, várias empresas desenvolveram esses equipamentos, você entendeu? Inclusive tem empresas que fazem em escala comercial, outras empresas de menor porte. Depois, ficou meu contato aí, você pode me mandar uma mensagem que eu lhe dou várias opções. Mas fato é que o implemento não é dificuldade. Hoje em dia você tem empresas idôneas que fazem equipamento de alta qualidade e que garante essa precisão, tanto em relação à dose a ser aplicada, como à localização também. Ok, Sérgio, só mais a última pergunta para a gente finalizar e depois a gente fechar a live, e depois a gente dá a sequência também, as perguntas ficaram pendentes, né, que a gente passa também a questão do tempo. Doutor Sérgio, você recomenda a incorporação de fertilizante em período seco, em época seca? Olha, essa pergunta eu vou responder assim: depende. Nós precisamos entender o contexto agronômico e o contexto do manejo do produtor ou da usina. Fato é o seguinte: quando você incorpora o nutriente e você não remove palha, os trabalhos do Sucre mostraram que uma camada de 10 a 12 toneladas de palha em base seca, isso dá um aporte de 200 a 300 milímetros a mais de água no ciclo da cana-de-açúcar no centro-sul do Brasil. Então, vamos levar essa informação ao nosso manejo. Colhi minha cana, tenho essa camada de palha, precisa quantificar o quanto de palha você tem. Se você não remove essa palha, você ganha uma extensão do seu período favorável ao quê? A aplicação do fertilizante de forma incorporada. Por quê? Por exemplo, tem uma previsão de chuva agora, essa semana. Já choveu em algumas regiões do MS, do MT. Vamos pensar que essa chuva ocorra de forma generalizada nas regiões produtoras do Centro-Sul. Nada, nós ganhamos 30 dias de condição favorável à aplicação do nutriente. Por quê? A palha protege
e ajuda na retenção dessa umidade por um tempo maior. Então, não é questão de você recomendar sim ou não, mas avaliar o quanto o meu solo armazena de água e o quanto esse colchão de palha está me beneficiando. Nesse cenário, tem umidade ali, vale a pena aplicar. Não, meu déficit hídrico está muito severo, nem o meu colchão de palha está conseguindo manter essa umidade. Opa, aí é melhor você esperar o melhor momento, o retorno dessa umidade ao solo. Ok, doutor Sérgio. Eu só para fazer um esclarecimento aqui, que teve uma pergunta, se pode misturar determinados produtos, Bortrax, Zintrac, Coptrac e outros aí, Clomazona. A Yara, ela tem um aplicativo, né, que é o Tank Mix, que lá existe mais de 40 mil fórmulas já testadas, pessoal, que aí vocês podem baixar esse aplicativo via celular, que vai dar indicação para vocês se pode ou não fazer as determinadas misturas que vocês estão querendo, ok? Bom, pessoal, as demais perguntas a gente vai tentar responder para vocês, ok? E eu gostaria aqui de agradecer todos os participantes dessa live, dizer que a Yara é uma empresa voltada à nutrição de plantas, que tem aí uma grande equipe técnica com informações e ferramentas que podem auxiliá-los para uma melhor indicação e nutrição aí das culturas cultivadas no Brasil. Eu gostaria de passar para vocês também, eu vou colocar aqui uma figura de um QR Code, que onde eu gostaria que vocês apontassem a câmera do celular em frente a essa figura para responder um questionário para a gente. Não leva mais do que 1 minuto, mas isso é muito importante para nós da Yara, para sugestões de novos temas que vocês gostariam que a gente apresentasse. O meu muito obrigado a toda a equipe aí que ajudou, né, e também a vocês participantes que estiveram presentes com a gente aí, ok? Muito obrigado.